Ok, gente, este é o último tópico antes da primeira prova e vai tratar de condução de calor em meios semi-infinitos. Eu já postei no Google Sala de Aula PDF a respeito desse assunto, com a dedução de todas as equações que a gente vai ver hoje. Então, quem tiver interesse, consulte lá no Google Classroom, né, Google Sala de Aula. E aqui eu vou explicar em linhas gerais a ideia do método e como resolver o problema matematicamente, apesar de sem a dedução das equações. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é um meio semi-infinito, né? Porque isso não faz muito sentido. Não existe na prática nada infinito e nem semi-infinito. Mas é uma aproximação que a gente adota para situações muito importantes na prática, que acontecem e que são vistas, né, muitas vezes na prática da condução de calor, que é quando a gente tem um material, por exemplo, como indicado aqui, por essa barra vermelha, com esse degradê, com esse gradiente de cores, né, aquecida de um lado ou resfriada de um lado, tanto faz. Mas para fixar as ideias, vamos supor que este lado, né, esquerdo da minha barra, do meu material, está a uma temperatura TS alta, bem maior do que a temperatura inicial da barra. Tá? T0 é a temperatura inicial em que a barra se encontrava, uma temperatura homogênea. Vamos supor também que essa barra tem um comprimento total L máximo. Então, nesse eixo X aqui seria o zero, essa extremidade está no X igual a zero, a outra extremidade está em X igual a L máximo. E a gente acompanha o perfil térmico ao longo do tempo, como indicam essas várias curvas aqui para vários instantes de tempo, com o tempo aumentando nesse sentido de T1 até T4. Então, no começo, né, por exemplo, aqui no instante T1, o perfil térmico é esse aqui. Né? Ou seja, houve tempo suficiente para esquentar apenas uma pequena fração, né, do material. O calor não conseguiu penetrar além, vamos dizer, deste ponto aqui nesse instante T1, né? Esta primeira parte aqui já foi afetada termicamente, né? É uma região afetada pelo calor, mas o restante da barra ou da chapa, seja lá o que for, né, ainda não foi atingido pelo calor. Então a temperatura continua em T0. E à medida que o tempo passa, mais e mais partes da barra são afetadas pelo calor. Até que em um instante T3, né, que está indicado aqui, o calor chega lá do outro lado. E a partir desse instante, por exemplo, lá em T4, e se a barra for maior do que simplesmente L máximo, né, vai ter calor atingindo essas regiões além dessa linha tracejada também. Ou seja, né, o que estou dizendo aqui com meios semi-infinitos é uma aproximação para dizer que essa barra, na verdade, não tem uma extremidade direita, só tem uma extremidade à esquerda. Ela é semi-infinita nesse sentido, né, de que ela tem apenas uma extremidade. Das duas, ela tem apenas uma, metade, ou seja, semi-infinita. O outro lado aqui da chapa, né, ou dessa barra, tá lá do outro lado, do lado infinito. Eu não sei nem onde está. Eu estou indicando aqui esse L máximo para dizer que este aqui seria o comprimento máximo que a barra pode ter no instante T3, para que eu possa usar a aproximação de meio semi-infinito, percebe? Né? Porque veja, no instante T1 o calor só chegou até aqui, no instante T2 o calor chegou até aqui, no instante T3 ele chegou nesse comprimento L máximo. Então, se a barra tem esse comprimento aqui, exatamente L máximo, eu posso usar a aproximação de meio semi-infinito até o instante T3. Né? A partir dali, depois de T3, o calor já passou desse comprimento, né? Ou já passaria desse comprimento, então a aproximação, que a gente vai ver em breve, não é mais válida. Essa é a ideia do método. Tá? Bom, como todo problema de condução de calor, né, em regime transiente, esta é a equação que eu tenho que resolver. Não todo, né, mas pelo menos aqueles problemas em que a condutividade térmica é constante, né, e que não tem geração de calor. Então essa daqui é a equação diferencial que eu tenho que resolver. Alfa é a difusividade térmica do material, que é K sobre ρCp, né, condutividade térmica dividido pela densidade e pelo calor específico máximo, né, K sobre ρCp. T é a temperatura em qualquer instante, em qualquer posição, né, ao longo da barra.
T é o tempo, X é a posição. E eu tenho condição inicial e condições de contorno. A condição inicial me diz, né, como eu já tinha falado antes, que T0 é a temperatura em tempo igual a zero. Toda a barra completa está em T0, no instante T igual a zero. E as condições de contorno, né, eu tenho do lado esquerdo, né, essa extremidade aqui em x igual a zero está na temperatura Ts, que eu também vou considerar constante. Tá? Então o x igual a zero sempre está a Ts, que é a temperatura da extremidade. Por exemplo, em contato com um meio aqui, sempre na mesma temperatura, né, para atingir o equilíbrio na interface. E a outra interface seria no infinito, né, em x tendendo ao infinito, lá do outro lado da barra, que eu estou supondo que esteja muito longe. E a temperatura lá nunca se altera, né? O calor nunca chega na outra extremidade, né? Essa é a hipótese de meio semi-infinito, certo? E aí, obviamente, o problema só faz sentido para o semi-eixo x positivo, né? Ou seja, de x igual a zero para valores crescentes, né? Para valores negativos de x não faz sentido, porque aqui não tem mais o material, aqui já é outra coisa, tá? Então, esse daí é o problema que a gente vai tentar resolver, tudo bem? Né, uma barra ou um material sendo aquecido ou resfriado de forma que o calor chegue até uma certa parte dele. E aí eu posso considerá-lo como semi-infinito. Tá bom? Então no próximo vídeo eu vou começar a resolver, né, e falar qual é a equação que nos dá o perfil térmico para qualquer posição e qualquer instante. Tá? Então até daqui a pouco. Valeu!